Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hora de Saúde, o programa dominical de saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13. E neste exato momento para o mundo inteiro, pela internet. O link é tvrba.com.br ao vivo. O nosso programa, todo domingo eu falo, é assistido praticamente no mundo todo, do Canadá ao Rio Grande do Sul, dos Estados Unidos até a Noruega. Todo domingo eu comento os nossos espectadores, que daqui a pouco chegam WhatsApps comentando o programa. O nosso programa também tem o apoio do Shopping da Saúde, tem o apoio da Macedo Hospitalar, da Neurogênesis e do Centro Integrado de Oncologia, o CION. E a nossa convidada de hoje é mega importante, a professora Lígia Kerr. A professora Lígia Kerr é professora titular da Universidade Federal do Ceará e é médica, tá? Eu vou ter que ler porque é muita coisa. Ela é da Comissão de Epidemiologia da Abrasco. Para quem não sabe, a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Ela é doutora em Medicina Preventiva pela USP. Ela tem pós-doutorado na Harvard em Epidemiologia. E ela tem outro pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Epidemiologia. E a professora Lígia, no momento, faz parte da Câmara Técnica de Apoio para definir o programa de vacinação do coronavírus do Ministério da Saúde. Ela vai nos falar agora tudo sobre a vacina e vai nos dizer da preocupação de todos com o coronavírus no país. Fala para a gente, professora, qual a última informação para que todo mundo comece a acreditar que vai valer a pena? Boa noite, Eduardo. Obrigado pelo convite, por estar aqui, né? É um prazer. A Covid é criou uma pandemia e um momento muito diferente na vida de todos nós, né? E recentemente vem surgindo diversas vacinas contra a Covid, de diferentes fabricantes, diferentes modos de serem produzidas, e junto com elas uma série de questões políticas por trás disso. Por exemplo, hoje saiu um documento que milhares de doses, né, se eu não me engano, mais da metade das doses que vão ser produzidas já estão nas mãos de apenas alguns países. Então, isso nos deixa bastante preocupados, porque muitos países mais pobres não terão acesso, dificilmente terão acesso à vacinação. E o nosso país, num momento tão complexo como esse, tem atitudes contraditórias. Vou vacinar, não vou vacinar, vou tomar, não vou tomar, vai ter que assinar um documento se quiser ser vacinado. Então, cria um clima em torno da vacina como se tivéssemos a nos injetar algo tremendamente tóxico e maléfico, sendo que as vacinas no mundo, elas são os produtos que mais contribuíram para o aumento da longevidade da população e com a redução dramática da mortalidade infantil e redução da mortalidade em vários segmentos, especialmente idosos, quando começaram a tomar influenza, pneumococos. Então, as vacinas são produtos extremamente controlados. Durante 20 anos, 57 vacinas foram observadas e só uma saiu, não foi aceita mais para ser dado
na população por ter apresentado algum problema mais grave. Fora isso, elas são produtos extremamente seguros e muitas das vacinas contra a Covid, elas são vacinas que usam metodologia, exceto duas, né, no momento, que usa a Pfizer e a Moderna, que usam uma metodologia nova, muito avançada, e se isso realmente funcionar, nos der, e parece que está funcionando, ela foi aprovada, né, recém-aprovada pelos órgãos importantes do mundo, como a FDA. Então, isso significa um avanço enorme na ciência, porque milhares de vacinas vão poder ser produzidas desta maneira. E outras vacinas, como a AstraZeneca, a Coronavac, são produzidas com tecnologias usadas há mais de 7 décadas. Apenas está se usando um pedacinho, botando lá a proteína do vírus, para que nós possamos produzir anticorpo. Ninguém está botando, olha, loucuras que foram ditas por essa semana. Tem um pastor dizendo, vírus da AIDS, gente, o que é isto? Né? O que é isto? Imagina, as vacinas são produtos seguros. Até agora já foram mais de 150 mil pessoas vacinadas no Reino Unido, mais de 150 mil vacinadas na China e mais um percentual que eu não sei atualizado da Rússia de pessoas vacinadas. Nenhuma questão muito grave. 2 pessoas só tiveram um quadro um pouco mais grave de alergia, né? E inclusive estão muito bem, passando muito bem. Então, todo produto, seja um medicamento ou seja uma vacina, pode nos causar algum problema. Do mesmo jeito, e muito pior, a doença. A doença, a gente sabe que é muito pior. Essa pode matar, pode deixar sequelas. Certo. Eu costumo dizer, eu falei essa semana para os meus alunos, estava dando aula online por causa da pandemia, que as vacinas são tão importantes para a humanidade quanto a descoberta do fogo ou da roda, né? São tão importantes quanto isso. É uma das mais importantes descobertas da humanidade. Por isso que não temos mais paralisia infantil, por isso a gente não tem mais uma série de doenças que matavam, a varíola, aquela coisa toda que dizimaram em outras pandemias a humanidade. Agora me fala uma coisa, Lígia. Agora eu vou te chamar de Lígia, de professor para professor. Ótimo, ótimo. Lígia, a gente está notando na televisão que a curva voltou a crescer, né? Hoje comentaram que a mortalidade diária chegou perto de 1.000 hoje nos jornais, né? E a pergunta é, em que difere os casos atuais dos casos do início da pandemia? E aproveitando a pergunta, há muitos casos de reinfecção mesmo? Então, esse segundo momento que nós estamos vivendo é uma situação, ao mesmo tempo, parecida e diferente com a Europa. Diferente em que sentido? A maioria dos países europeus, eles chegaram a descer, a curva deles desceu, a praticamente eles não terem mais casos registrados. A Alemanha chegou semanas, meses sem registrar casos, né? E poucos estados no Brasil chegaram a acontecer isso, né? A maioria não chegou sequer a baixar, alguns vinham baixando e já entrou esses novos casos, e outros, por exemplo, eu resido no Ceará. O Ceará chegou a ter pouquíssimos casos. E agora está crescendo de novo. Então, de onde vem esse crescimento? É importante lembrar que na Europa, a maioria dos países tiveram uma prevalência muito pequena. Mesmo eles tendo tido aquela quantidade imensa de casos, isso na população representava muito pouco. Então, quando eles abriram
abriram comércio, abriu escola, abriu tudo, muita gente estava suscetível. O que é suscetível? A pessoa não teve a doença ainda, então ela poderia pegar. Quando o vírus que está circulando, o vírus está circulando no mundo inteiro. Ele não foi embora, não. E ele nem vai embora tão cedo. Então, ele pegou essa população com enormes quantidades de vulneráveis e quase que rapidamente eles entraram nessa chamada segunda onda, né? E no nosso país, ela vem de uma maneira um pouquinho diferente, porque tem lugares que nós não chegamos nem a baixar de tudo. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Rio é um exemplo trágico. É um exemplo trágico. Ele vai ficar registrado na nossa memória, na história da Covid no nosso país, né? De tanta falta de um trato com a epidemia, de uma atenção à epidemia. Então, essa epidemia o tempo todo vai e todo o tempo vindo segundas ondas, né? Em alguns locais, por exemplo, o Ceará, ele chegou a baixar bastante. E agora, o que é que está acontecendo? Apesar de nós termos tido 20%, né, 17% nossa prevalência de Covid, na última, foi agora feita em outubro, um estudo, um inquérito na cidade de Fortaleza. Então, mostrou que 17% das pessoas já tiveram a Covid aqui. Alguns bairros muito mais alto, alguns bairros mais ricos, muito mais baixo. Então, você tem, mesmo que você pegue esse dado de 17, significa o quê? Você tem 83% das pessoas que não tiveram a doença. Aí, quando veio a abertura, né, uma população que estava mais quieta em casa, fazendo home office, não ia para shopping, não ia para restaurante, eu digo que ela chutou o pau da barraca, né? Então, ela foi para a rua com tudo. Ela foi trabalhar, ela foi se divertir, ela se encontrou com a família, ela se encontrou com amigos, ela foi em restaurantes, ela foi para bares e adeus às máscaras, né? É como se tudo tivesse passado. Uhum. E, infelizmente, não passou. Tem a professora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, disse, e eu concordo com ela, nós vamos ter um dos janeiros mais tristes de nossas vidas, né? A quantidade de gente que vai morrer, porque lembremos do seguinte, muitos estados desativaram seus leitos de UTI. Eu conversei com uma colega de Pernambuco, ela falou, Lígia, não se consegue contratar profissionais da saúde. Eles foram tão atingidos que não conseguem mais, eles não querem mais ser contratados para isso. Entendeu? Quem não teve, não quer voltar naquele ritmo de trabalho intenso, de uma rotina sobre um risco altíssimo de ser contaminado, né? Então, nós temos ausência de UTI, nós temos poucos profissionais, então nós temos um risco de ter uma situação seríssima. E esses jovens de 20 a 50 anos de idade vão e estão levando as populações mais velhas, seus pais, seus avós, seus tios e seus entes queridos. Então, não. Desculpa. Como o nosso tempo da primeira parte acabou, a gente vai dar um instantinho e vai continuar em cima do que você está comentando. Eu queria que você comentasse também em cima disso, se você pode ter de novo, você pode já ter tido e ter de novo, tá? Mas isso a gente fala já em um instante. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos e a professora Lígia vai continuar explicando tudo sobre a pandemia da Covid-19. Lígia, desculpa ter te interrompido. Continua. Imagina. Então, sobre a tua segunda pergunta, era se havia uma reinfecção, né? Então, hoje, os critérios de reinfecção, eles são bastante rígidos. Então, para se considerar uma reinfecção, você teria que ter 90 dias de intervalo entre um episódio e o outro, no mínimo. Você teria que ter um PCR confirmado na primeira e um PCR confirmado na segunda. E os casos que eles estão publicando e tal, eles ainda conseguem mostrar que são cepas diferentes, né? Um pouquinho diferente, pelo menos, né? Isso aí na prática não tem como. Mas em algumas pessoas, um tempo um pouquinho mais longo, às vezes pedacinhos da parte genética do vírus fica lá, então pode apresentar o PCR positivo. Por isso que precisa desse período de no mínimo 90 dias, que seriam cerca de 3 meses, né? Então, eles estão dizendo, já tem casos na Europa já há um tempo, casos nos Estados Unidos, casos no Brasil já confirmados, e como são muito rigorosos os critérios, poucos pacientes acabam caindo nele, né? Então, nós temos, se eu não me engano, 183 casos sendo investigados aqui no estado do Ceará, de pessoas que tiveram 2 episódios com esse período, né? Então, eles estão investigando. Mas é possível, mas não deve ser uma coisa, deve ser um evento mais raro, pelo menos na experiência que temos até agora, que não deve ser uma coisa muito frequente. Certo. Agora me fala uma coisa, Lígia. Em alguns lugares que fizeram hospital de campanha, UTI de campanha, todo mundo desarticulou, todo mundo desmontou. E como fica a situação agora do SUS, né? Toda vez que eu vou para a Europa, eles têm o maior respeito pela estrutura do nosso SUS no Brasil, né? Do atendimento a toda a população, de tudo isso. Isso nos dá até um ar de orgulho. Mas me fala uma coisa, como fica essa estrutura agora, você que é da Câmara Técnica lá do Ministério do Governo? Eduardo, uma coisa o SUS é importantíssimo que a população entenda que o SUS, criado em 1988, ele é um grande motivo de orgulho para nós brasileiros, nós sanitaristas, epidemiologistas, né? Então, ele deve ser um orgulho da população brasileira. Ele nunca foi completamente bem financiado e bem definido. E, apesar disso, ele foi um dos maiores avanços na área da assistência preventiva e curativa no Brasil, né? E ele é o maior sistema único do mundo, né? Nós temos o maior programa de imunização do mundo e temos o maior sistema de saúde do mundo. Nenhum é tão grande como o nosso. E ele é difícil, complexo de se tratar e vem sendo muito maltratado.
Um dos grandes baques que o SUS teve foi com a EC, né? A emenda constitucional lançada pelo Temer, e que congelou os financiamentos. Você imagina o que é congelar o financiamento? Por exemplo, a saúde, ela é uma coisa que avança muito. Então, conforme mais nós avançamos, mais caro o sistema fica. Então, ele não pode ser apenas receber como ajuste a inflação, porque o sistema de saúde ele se torna muito mais caro. E, para ter uma ideia, com todas essas limitações, a letalidade nos Estados Unidos, que tem um dos mais caros e mais ineficientes programas de saúde do mundo. E a letalidade lá foi mais alta que a nossa, entendeu? Nós conseguimos, com todos os problemas que nós temos, se não fosse o SUS, nós teríamos sofrido, mas muito, muito mais. Então, nós temos realmente que lutar. Nós estamos numa semana de luta. Eu sou da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e ontem teve um evento muito importante, né, de abraçar o SUS, de lutar para que o SUS não seja destruído, não seja privatizado, e ele sim receba e acabe com essa PEC que faz o congelamento dela. Né? Fantástico isso aí. Eu lembro, em 2010, eu estava num congresso em Oslo, e quando souberam que eu era do Brasil, os comentários foram os maiores possíveis, que quando disseram, ele é do Brasil, eu estava na época daquela Copa do Mundo da África, eu estava na Noruega, e o assunto não era futebol, o assunto era o SUS. Né? Hoje eu vi no jornal que Oslo é o lugar de maior índice de desenvolvimento humano do planeta, né? E o sonho deles, naquela época, em 2010, era copiarem a nossa estrutura do SUS. Eu tive que conversar 1 hora com um grupo de noruegueses a respeito da estrutura do SUS no Brasil. Eles queriam saber como funcionava, né? A estrutura toda num país tão grande que tem 5.500 e poucos municípios. Tá? Posso falar uma coisa? Fantástico. Pode, claro. A pergunta é para você. A Noruega... Disso, As pessoas acham que o brasileiro paga muito imposto. Há um imposto injusto no país. Né? O imposto sobre o consumo, ele une a população pobre. E a população mais rica, ela paga pouco imposto. Quando houve um grande desemprego, a população mais rica ficou mais rica e a arrecadação caiu. Ou seja, eles ficam mais ricos, mas eles não declaram, eles não pagam imposto. A Noruega ganhou como o maior índice de desenvolvimento do mundo. Né? E sabe quanto uma pessoa rica paga lá de imposto? 80% sobre tudo que ela recebe. É por isso que eles têm este quadro de mais igualdade. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. E aqui no Brasil, essa desigualdade, né? Uma desigualdade muito grande, inclusive na maneira de pagar. E aí vem, por que não tem dinheiro para pagar o SUS? Diz que é porque tem, olha, vai ver a quantidade que se pagou para bancos, né? Para as grandes empresas, a quantidade de empresas devedoras. Se eles pagassem, nós não tínhamos que fazer congelamento nenhum, ia sobrar dinheiro no SUS. Com certeza, com certeza. Você está falando assim, a verdade das verdades e que todo mundo sabe e ninguém aprofunda a discussão. É incrível. Lígia, nosso tempo praticamente acabou. Então eu queria as tuas considerações finais. E nós costumamos dedicar o programa a alguém da ciência, alguém que vale a pena a gente dedicar, ou uma instituição, a qualquer coisa que fica a teu critério. Então, tuas considerações finais, Lígia. E dedica o programa. Tá certo. Obrigada.
As minhas considerações finais é que este momento é da gente refletir e não é da gente estar fazendo reuniões familiares grandes. Vamos tomar conta daqueles que a gente ama, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos queridos, dos nossos empregados. Vamos tomar conta deles, né? E não vamos disseminar essa doença por aí. Mesmo os jovens, a mortalidade é menor, mas é possível. Muitos pacientes, sem nenhuma explicação, foram a óbito. Então, vamos cuidar, né? E não não deixar de usar máscara, não deixar das medidas de higiene, não deixar do distanciamento e praticar isso nas suas casas. Não façam reuniões grandes. E eu gostaria de dedicar esse programa ao Dr. Sabin, que foi o inventor da vacina Sabin, que controlou, né, quase que erradicou a polio de a maioria dos lugares do mundo. Hoje nós temos no Paquistão e esqueci agora o outro. São 2 países que ficam na Ásia que ainda tem pólio. Eu tenho uma sequela grave de pólio, né? E posso dizer o quanto isso é dramático na vida da gente e o quanto dificulta a vida de milhares de pessoas que tiveram pólio. Então, o Dr. Sabin receba minhas homenagens pela vacina e considero as vacinas um dos grandes avanços da humanidade e vou tomar a vacina contra a Covid. Eu também, aguardando e na fila, né? Na fila. Muito bem dedicado ao homem da paralisia infantil, né? Puxa vida, você colocou muito bem ao homem da vacina, ao Sabin. Pessoal, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer, sem palavras, para a professora Lígia e eu que agradeço o convite, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. O programa, imediatamente, assim que acabar o programa, ele vai para o YouTube lá. Instituto Eduardo Costa, vídeos. Ele estará lá contínuo. Então é isso, pessoal. Obrigado, Lígia. Um abraço, pessoal. Obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.